Hi there, I'm Leo and today I'm gonna be talking about 50 English words that you probably mispronounce. Olá, eu sou o Léo e hoje falaremos sobre 50 palavras em inglês que você provavelmente pronuncia errado. Stick around! O número de palavras em inglês já passa de 1 milhão, portanto, é inevitável que haja nuances e essas proximidades entre elas podem levar a grandes gafes ou desencontros mesmo. Porque ao tentar dizer algo e pronunciar errado, pode significar outra palavra já existente e, como disse antes, pode causar uma certa confusão e desconforto. Hoje escolhi 50 delas, mas se quiserem mais, deixem nos comentários que terei prazer em fazer outro vídeo a respeito. Sem mais delongas, let's get started! A primeira então é essa que por causa da palavra pronounce, tende-se a pronunciá-la como pronunciation, mas na verdade é pronunciation, pronunciation. Help me with my pronunciation. Says, comumente errada a pronúncia também, pois se digo I say, na terceira pessoa acrescentamos a letra S e a tendência é dizer she says, mas o certo é dizer says, says. She says that affectionately. E essa, como você pronuncia? O certo é não pronunciar o T, e a pronúncia fica often. Mas se ouve muito dos nativos também, often, mas bem menos. Então, often, often. Very, very often. Women. Essa palavra é o plural irregular de woman. E preste atenção já nessa pronúncia, não é woman, é woman. Então observe que no plural o A é trocado por E, mas o som que muda é o primeiro e fica women, women. Okay? All women do this. Police. Já essa os alunos costumam errar dizendo police, colocando a tônica na primeira sílaba. Mas o certo é police, police. What dog? Why don't you call the police? E essa, como você pronuncia? A primeira tentativa do aluno é dizer vehicle ou algo semelhante, mas se diz vehicle, vehicle. Você também pode ouvir algo como vehicle, vehicle. What vehicle is this? This is a vehicle. Genre. E esta então é bem estranha, né? Tem origem francesa, agora está sendo bastante usada por causa dos gêneros de filmes, séries, etc. Então se ouve muito, mas ao se ler e tentar pronunciar acaba não fazendo sentido, pois a pronúncia é genre, genre. A whole new genre of music. In any genre. Adult. Já essa eu vejo muitos alunos errando, e na minha opinião é porque a grafia é parecida com o português, mas na verdade o som do U muda e fica adult, adult. Quase um O, adult, adult. You're an adult now. You're like an adult. Education. Este também pode ser a influência do português por ter a grafia parecida, mas a pronúncia é education, education. My practice focuses on education. Physical education, education. E essa, como você pronuncia? Na pronúncia correta, não se fala a letra E depois do T aqui. E o stress fica na primeira sílaba. Interesting, interesting. Mas também é comum se ouvir a pronúncia com o stress no meio. Interesting, interesting. 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 Hotel. Essa palavra é escrita igual ao português hotel e não entendo por que os alunos costumam colocar o stress na primeira sílaba dizendo hotel, já que o certo é igual ao português, mas com a pronúncia do H. Hotel, hotel. You booked the hotel? What hotel? Hotel? Which hotel? Suits. Essa palavra já coloquei no plural já para sinalizar um erro de pronúncia para quando o aluno quer se referir à série Suits. Suits. E não suites. Suits. Anonymity suits me. Suits you. Suits me. Restaurant. Já nesta palavra, muito usada no dia a dia, o erro é também por causa da grafia semelhante ao português. Mas aqui omitimos as letras AU no meio da palavra e dizemos restaurant, restaurant. The restaurant? Breakfast. Aqui não chega a ser um erro muito grave, mas alguns alunos, mesmo sabendo que se diz breakfast, continuam dizendo breakfast.
No meu ver, porque são duas palavras já conhecidas separadas, mas que juntas muda o som da primeira. Ao invés de break, fica break. Breakfast. Breakfast. Enjoy your breakfast. Here's your breakfast, sweetie. Pancakes again? Vegetable. Já este sofre a influência de uma das primeiras palavras do inglês que a gente aprende, né, que é table. Daí o aluno acaba pronunciando table, mas na verdade é vegetable. Vegetable. Não se pronuncia o E depois do G. Vegetable. Vegetable. Vegetable medley. Jackson invented a new vegetable again? Yep. Cucumber. Essa é uma palavra engraçada, né? Ainda mais quando eu ouço cucumber. Aqui temos os dois sons principais da letra U em inglês. U and A. Cucumber. Cucumber. Cucumber flower. Cucumber and cucumber. Seguindo então com mais um vegetal. Lettuce. Lettuce. Não, né? A pronúncia correta aqui é lettuce. Lettuce. Lettuce costs a nickel. No, it's lettuce. Chocolate. Esse também se ouve os alunos errarem muito, talvez por ser a grafia igual à do português. E já ser conhecida a palavra late. Se erra a pronúncia dizendo chocolate. Mas a pronúncia correta é chocolate. Chocolate. A letra O no meio não é pronunciada e ao invés de late, se diz lit. Chocolate. Chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate! Ack! Chocolate. Dessert. Aqui eu não quero dizer deserto, que é desert, e sim sobremesa, que é dessert. O estresse está na segunda sílaba. Dessert. 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 What about dessert? Sour. Essa é outra palavra comumente errada ao falar, pois não se diz sour, e sim sour. Sour. Oh, sour candies. Are you a sour girl? Assim como a anterior, essa também não se diz flor. Mas sim, como se diz flor em inglês mesmo? Se você respondeu flower, está correto. Só muda a grafia, mas a pronúncia é a mesma. Flower. Flower. Corn flour and potato flour. She was covered with flour. Flour? Mortgage. Já essa palavra se erra bastante a pronúncia dizendo mortgage. Mas o certo é mortgage. Mortgage. Second mortgage? Big mortgage. Subtle. Aqui nessa palavra o B não é pronunciado e o T fica com som de D. E o E no final, claro, não se pronuncia também, né? Ficando subtle. Subtle. Understated ensemble that puts the B in subtle. There's a B in subtle? E essa aqui, como você pronuncia? Se você está pronunciando como bury, não está certo. O certo é bury. Bury. If you bury them, you bury me. Bury it. Bury it. Plumber. Nesta outra palavra se costuma errar a pronúncia dizendo B, né? Mas o certo é não pronunciar o B, se estiver após a letra M. Então se pronuncia plumber. Plumber. E não plumber. Assim como esses dois outros exemplos aqui, climb and come. You're not a plumber? I'm a naughty plumber. Climb down, Lemon. Climb down. One come. Wednesday. Este é um erro clássico, né? Se costuma pronunciar aquele D do wed, mas se fala como se ele não estivesse ali. Wednesday. 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 Sword. Apesar de não usarmos muito no nosso dia a dia essa palavra, aquela turminha que curte Vikings, joga videogames, sempre que pronuncia essa palavra, pronuncia errado. Como você diria? Sword? Não, o certo é não pronunciar o W. Fica sword. Sword. My sword. Here, take my sword. E essa, como você pronuncia? Bom, aqui pode ser pronunciado com o TH, mas é mais comum se usar o menor esforço e pronunciar com close. Close. Isso mesmo, parecido com o próximo. Close. Clothes, Sheldon, I need clothes! Hey. I need to get my clothes. Na maioria das palavras está sobrando letras, né? Mas nesse se tira uma letra onde não se deveria. Como você diria essa? Você tirou o C, né? Pois é, ele fica e é pronunciado, ficando Arctic. Arctic. You're in the Arctic. Not. Arctic flight.
Essa palavra se ouve às vezes tuition, que é mais britânico, e tuition, que é mais americano. Mas não é aqui que está o erro, e sim no restante da palavra. Na verdade, não é ishan, mas sim wishan. Isso mesmo. Depois do TU, temos que acrescentar o som do W. Wishan, tuition, tuition. 7 years of tuition. More expensive tuition. Zoology. Já esta palavra é um erro simples. Se ouve muito zoology ou zoology, mas temos dois Os, então precisamos pronunciá-los. Zoology, zoology. I studied zoology in college. Let the zoology passion begin. Já aqui não é develop, isso é o que está escrito, né? E sim develop, develop. Psychological issues develop. Develop my palate. E essa, como você pronuncia? Schedule or schedule? Os dois estão corretos. Schedule é mais americano, schedule é mais britânico. Mas não diga schedule, please. Flowers, schedule, vows. 5 minutes ahead of schedule. Right on schedule. E esse? Eu aposto que você pronuncia errado. Diz aí. Country? Não. E não entendo por que se essa é a pronúncia mais difícil. Certo é country. Country. Country boy. And country. Essa palavra também é semelhante ao português. Pode ser por isso que se erra também dizendo salmon. Mas o certo é não pronunciar o L. Salmon. 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 For salmon. E essa você diz como? February, February. O certo que você vai ouvir é não pronunciar o primeiro R e ficará February, February, February. Until February. In February. Já essa palavra já ouvi de várias formas, como Javery, mas o certo é jewelry, jewelry. Jewelry? Seriously? Oh, jewelry. Receipt. Nessa palavra não se pronuncia o P, então não é receipt, mas sim receipt, receipt. Here is your receipt. And this is my receipt for your receipt. Recipe. E essa é bem parecida com a anterior, né? E algum tempo atrás eram usados com o mesmo sentido. São originadas do latim, por isso aqui tem uma exceção à regra de não pronunciar o E no final das palavras do inglês. Claro que não são todas, né? Mas essa é uma delas e você deve pronunciar o E. E ficará recipe, recipe. Made Stregonona recipe. It's Martha's recipe. Assim como essa palavra é derivada do francês, e uma das regras do francês é o S não ser pronunciado no final, então a pronúncia ficará debris, debris, sem o S. Debris. Considerable debris field between our ships. Detecting debris on the surface. No inglês americano se usa mais fall para outono, mas é comum se chamar assim também nos Estados Unidos. E a pronúncia se ouve errada também, autumn. Mas na verdade é autumn, autumn. Embora termine em N, se para no M a pronúncia. E no início temos a U, que se pronuncia O. Autumn, autumn. You're a true autumn. Aaron. Right, and then autumn. Essa é outra palavra pronunciada errada também, pois é a influência do português, que dizemos iate. Mas se você perceber, só será assim se o T estiver antes de CH, mas está no final, então o CH não será pronunciado e ficará yacht, yacht. New York Yacht Club. You had a yacht? Vietnam on our yacht. His yacht. Base. Pois é, eu sei que é estranho, mas a pronúncia correta não é bass, e sim base, base. You play bass? Seriously, ask my friend. So I said, okay, I can play bass. E essa aqui, como você pronuncia? Vine ou wine? Nenhum nem outro, e sim vineyard, vineyard. And set up the vineyard cottage. A blessing on your vineyard, Count. Esse é um erro bem comum e toda vez que se fala da banda ou do super-herói, ele é cometido. O que mais se ouve é iron, mas na verdade é iron, iron. Iron daggers. First get soldering iron. Já essa é uma daquelas que se você erra já dá confusão, né? Se ouve muito curse, curse, mas isso quer dizer maldição, praga, blasfêmia, sendo que o que você quer dizer é curso, né? Então a pronúncia é
course, course. Of course, of course. E essa, como você pronuncia? O CH pode ter 3 sons diferentes dependendo da origem, grego, francês, germânico ou inglês antigo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Aqui o som é K e fica choir, choir. Heavenly choir. Choir practice. Essa palavra é meio estranha também, né? Pois na maioria dos casos no inglês, o GH não é pronunciado como em ate, light, mas nesse caso, além de ser pronunciado, ainda tem um outro som de F, ficando cough, cough. And cough. Cough. Já essa, como você pronuncia? O X aqui tem um som de Z, ficando anxiety, anxiety. Anxiety dreams. Separation anxiety. E essa? Isley, Isol? Pois é, na verdade é aisle, aisle. Aisle seats, nice. Aisle 7. Ok, guys, that's all for today. E aí, se surpreenderam? Me deixe saber aqui nos comentários abaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. I'll see you next and stay safe.